Algumas afirmações dão conta de que a Ucrânia teria atacado a ponte na região da Crimeia. A Crimeia, conforme nós sabemos, é uma importante península às margens do Mar Negro que tem uma posição geoestratégica fundamental para a geopolítica da Rússia ou a geopolítica da Ucrânia, seja qual for o país que ocupe esta região. Por quê? O acesso ao Mar Negro é uma porta de entrada aos mares de água quente, conforme nós abordamos na questão geopolítica, porque o acesso à região da Península da Crimeia possibilita com que tenha acesso, portanto, à região do Mar Mediterrâneo e, consequentemente, aos oceanos, tanto Atlântico quanto o Oceano Índico e, consequentemente, ao mundo. Então, sem dúvida, a região da Crimeia é uma espécie de porta para o mundo. Não por acaso, mesmo com a Ucrânia mesmo com a Crimeia, no caso, pertencendo à Ucrânia, nós tínhamos a Rússia com uma posição muito estratégica na região da Crimeia. Em tempo de paz, eu estou dizendo. Porque, mesmo em tempos de paz, a região da Crimeia nunca foi abandonada, digamos assim, pela Rússia. Isto pois, ainda que a Crimeia seja ucraniana, uma das mais importantes tropas russas se localizava justamente na região da Crimeia, na porção sudoeste daquela península, que é justamente a base militar de Sevastopol, aliás, muito conhecida, enfim. Agora, o ataque que eventualmente a Ucrânia fez não foi na região de Sevastopol, mas sim na região de Kerch, que fica mais a leste, já na região em fronteira com a Rússia, na região noroeste do território do Cáucaso. Pessoal, hoje é dia 6 de dezembro de 2024 e nós temos aqui uma série de temas importantes a serem abordados hoje e um deles é justamente aí este ataque que a Ucrânia faz contra a ponte da Crimeia, que fica na região de Kerch, que é uma península, tá certo, que integra através desta infraestrutura. Nós vimos aí a foto belíssima lá da ponte da Crimeia, ok? Onde os dois territórios, Rússia e Ucrânia, são integrados a partir dessa infraestrutura. E aí, conforme nós estamos observando, desde agosto de 2024, nós assistimos uma intensificação por parte da Ucrânia com o objetivo de atingir infraestrutura estratégica da Rússia, com o objetivo ucraniano, no caso, de obter vitórias e ganhos táticos. Tudo bem? Nós temos a Ucrânia fazendo ataques a refinarias de petróleo, não é campos de combustíveis, ou então depósitos de munições, a bases aéreas, bases navais, enfim, tá certo? Então nós temos a Ucrânia buscando atingir de maneira tática algumas infraestruturas do território russo, tá certo? E aí a foto da ponte da Crimeia, conforme nós mencionávamos. E se as informações aqui do nosso canal são importantes e te ajudam a entender toda a dinâmica da geopolítica, deixa o like, ajude o nosso trabalho para que mais pessoas tenham acesso ao trabalho que nós fazemos aqui no nosso glorioso Respeita a Geografia. Pessoal, outros temas além deste, importante vamos aqui observar, é a declaração da vice-ministra da Defesa russa, que terá vazado um número de pessoas que foram abatidas por parte da Rússia. E o número é bastante controverso, conforme nós vamos observar. No caso, a Ana, e tem um nome gigantesco ali que a gente já vai observar, é vice-ministra da Defesa. Muitos chamam a atenção pelo fato dela ser prima do Vladimir Putin, não é? No caso, ela é filha de um dos tios de Vladimir Putin e por isso, portanto, aí seria a prima de Vladimir Putin e, consequentemente, ela tem uma relevância no atual cenário e nas informações que estão sendo discutidas a respeito do número de pessoas abatidas, não porque é parente do Putin exatamente, né? Desculpem, do Putin, mas sim por conta do número aí que chamou bastante a atenção. Vamos observar o que ela teria dito. Foi o seguinte, não é? Em uma reunião ali, a declaração, o nome dela é Ana Tissiviliova, tá certo? O nome aí cuja pronúncia para nós brasileiros não é tão tranquilo para nós que não falamos o russo e tal. Ela disse ali que teria 48 mil soldados abatidos. Tudo bem? É um número bastante aquém do que acreditam muitas instituições ocidentais.
Isto porque circula muitas informações em diversos canais aí que acompanham a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eles coletam informações que dão conta de que 1.100, 1.200, 900, 1.000 soldados por parte da Rússia são abatidos ali ao longo de todos os dias. Então nós teríamos que um número bastante expressivo de soldados russos sendo abatidos, tá certo? Conforme estas informações ocidentais. O número que atrás é um número que não deveria ser divulgado, evidentemente, até porque os países, no contexto da guerra, vão certamente insuflar o que houve de positivo no contexto da guerra e vão, de certa maneira, não necessariamente negar, mas omitir, eventualmente, as suas perdas, né? E quando ela acaba falando que 48 mil pessoas, soldados russos, né, teriam sido abatidos, certamente traz um certo constrangimento ao ministério do qual ela faz parte e revela um número considerável aí para a guerra, enfim, tá certo? Então vejam só, o Ministério dos Assuntos Internos coleta, no caso a amostra de DNA, totalmente de graça, por sua conta, e as insere em sua base de dados para todos os parentes que nos procuram. Eu já disse 48 mil, tá certo? Disse aí em um vídeo durante uma reunião com parlamentares. Essa informação não deveria ter vazado, mas estava sendo filmado e acabou vazando. Aí fica a grande discussão, né? Os números ocidentais, em boa medida, vão dar conta que há o avanço russo, sim, só que a Rússia avança com um custo humano bem considerável. 48 mil pessoas eventualmente abatidas, segundo os números ocidentais, ocorreria em 1 mês e meio, 2 meses no máximo, não é? No atual cenário da guerra. Entretanto, quando nós temos ela trazendo esse número, que é bastante aquém do que se imagina, tá certo? A discussão de que, pera lá, ou eles estão mentindo ou estão insuflando aí por parte do Ocidente as perdas russas a fim de discutir que a Rússia avança, mas com as perdas consideráveis, enfim, vamos acompanhar. O número é bem elevado, com certeza, de pessoas que acabam sendo abatidas no contexto da guerra, do lado da Rússia e do lado da Ucrânia, não é? Milhões de pessoas são afetadas, conforme sabemos, e nós teremos mais clareza a respeito dos números daqui a algum tempo, tudo bem? Mas, de qualquer maneira, 48 mil pessoas é algo bem expressivo, tá certo? Enfim. O número o texto continua, né, de russos mortos na Ucrânia é considerado superior a esse, de acordo com a inteligência ocidental. Dados reais sobre as perdas no campo de batalha são um segredo altamente guardado, tal, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Perfeito, nós sabemos disso. Em 2023, Putin nomeou esta moça aí, tá certo, como presidente de um fundo governamental para veteranos de guerra. Ele a promoveu novamente este ano, aí, conforme nós mencionávamos, como vice-ministra da defesa. O pai da moça é o Evgeny Putin, no caso é um primo do Putin, enfim, tá? Agora, mais na frente nós temos o Andrei Kartapolov dizendo que pede sinceramente que não utilizem esses números em lugar nenhum, tudo bem? O problema é que estava gravando o vídeo dela falando sobre, já circulou em todos os grupos de Telegram possível que vocês imaginarem, no Twitter e assim por diante, né? E consequentemente nós tivemos essa informação sendo reportada também na mídia, a velha mídia, assim nós podemos chamá-la, né? Que a fonte muito das informações que nós temos a respeito da guerra tem sido as mídias novas, digamos, não é? Os grupos de Telegram, o próprio X, ocorre a reunião da OTAN. O que eu quero saber? A nota oficial da OTAN. Eu vou no site da instituição, eu vou no perfil nas redes sociais da instituição, seja do Kremlin, seja do Zelensky, seja da Casa Branca e assim por diante, de modo que a informação é muito mais acessível com essas mídias que divulgam informações conforme nós sabemos, tá certo? Então, aí depois a imprensa acaba divulgando certas informações, tá bom? E há um ciúme da imprensa que não gosta muito aí dessa informação mais pulverizada, tá certo? Enfim, que circula de maneira mais capilar, enfim. Perfeito, então nós temos duas informações importantes, a questão do ataque da Ucrânia na região da Crimeia. Eu já tratei com vocês aqui algumas vezes a respeito da importância da Crimeia,
E ao mesmo tempo, não é, a Rússia fez muitos ataques contra a Ucrânia, utilizando ali pelo menos dezenas de drones contra o território ucraniano, fazendo ataques inclusive na região Zaporizhia, levando ali a perdas humanas, ok? Então civis, pelo menos 3 teriam perdido, não é, a vida no ataque russo hoje contra o território, tudo bem, na região de Zaporizhia, tá certo? E aqui no mapa nos mostra justamente a região do ataque ucraniano, da tentativa do ataque ucraniano, nesta região aqui, ó, da península de Kerch, ok? Onde nós vemos o contato aqui entre o território russo, tá? Aqui é o território da Rússia e aqui é o território da Crimeia, tá certo? E a base Sevastopol fica na porção ocidental aqui, ó, do território da Crimeia, portanto, numa posição estratégica, conforme nós sabemos, inclusive já falamos aqui algumas vezes, tudo bem? Outro tema importante é uma conversa por telefone entre o Zelensky e a governante da Itália, a Meloni. Nós temos uma conversa entre os dois líderes e a Itália deixando claro e reiterando o seu apoio para a Ucrânia, tudo bem? Então, uma informação que circula já nos meios de imprensa velha, vamos dizer assim, né? Uma conversa por telefone e aí o alto comando do governo da Ucrânia diz que o Zelensky pode se encontrar com Donald Trump em Paris, tudo bem? Então, vamos acompanhar se haverá realmente algum encontro nesse sentido, onde o Zelensky se encontrará com Donald Trump. Seria a segunda vez que Trump encontra o Zelensky neste ano, se ocorrer ainda este ano, não é? E certamente há muita especulação. Nós fizemos um vídeo mais cedo aqui no nosso canal falando justamente a respeito dos planos de paz do Donald Trump. Então são 3 figuras no entorno de Donald Trump que têm pensado a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e eventualmente desenvolvido planos. É o caso do próprio vice-presidente dos Estados Unidos eleito, o J.D. Vance, bem como também um ex-embaixador dos Estados Unidos na Europa, na Alemanha, se eu não me engano, que é o Rick Grenell, tá certo? E também o próprio enviado especial do Trump para a Ucrânia, que é o Keith Kellogg, ok? Cujo plano de paz ali, né, de março até do começo desse ano, inclusive, tudo bem? Enfim, e esses planos como um todo congelariam os territórios que hoje estão sob a administração da Rússia, a ocupação russa na guerra em alguma medida, seja a criação de uma zona de não militarização, zona desmilitarizada, seja no congelamento da linha de frente. Isto leva o Zelensky, inclusive, a questionar como que vai tratar, como que vai trabalhar com as crianças que estão do lado, não é ocupado pela Rússia. E a acusação que existe contra a Rússia de fazer campos de educação, de treinamento de reeducação em relação às pessoas nessas regiões ocupadas, fica a grande pergunta como se vai resolver isso. Tudo bem? Nós temos uma entrevista com Tucker Carlson, que fez a entrevista com Sergei Lavrov. Nós sabemos que Sergei Lavrov é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, né, digamos assim, de maneira mais simples de compreensão, que concedeu uma entrevista ao Tucker Carlson. Tucker Carlson fez entrevistas, na minha interpretação, bastante importantes, né? Tucker Carlson fez entrevista com o Bolsonaro, fez entrevista com o Donald Trump, tá certo? Inclusive, no dia que houve uma das convenções republicanas, o debate republicano na Fox News, o Tucker Carlson fez uma entrevista com o Donald Trump no Twitter, né? No X da vida aí, que o pessoal não gosta de falar Twitter mais, né? É um preciosismo, enfim. E a audiência foi superior, assim, infinitamente superior, e era um momento onde o Trump não estava certo que ele venceria as eleições, ele tem um apoio popular gigante nos Estados Unidos, mas nada garantia que ele seria, primeiro, o candidato do Partido Republicano, segundo, que ele seria candidato, e terceiro, que ele seria eleito, né? Mas, quando a audiência do Trump na entrevista com o Tucker Carlson foi bem superior, tá certo?
ao debate com outros 10 candidatos republicanos, ali já ficava um tanto claro a força, né? Ficava mais claro ainda para mim, né? Que acompanho e falo disso aqui com vocês. Porque o pessoal quer fingir que não acontece o mundo, né? Que o sol não nasce no leste. Pô, o Trump é a maior força política nos Estados Unidos desde 2020, certo? Ele perde as eleições em 2020, tá certo? Mesmo assim, o Biden não ganhou porque é o Biden ganhou porque era contra o Trump, tudo bem? E o Trump angariou ali naquele contexto 69 milhões de votos em 2020, né? E quem votou em Trump não votou contra o Biden, votou porque em boa medida acredita no Trump. É diferente na minha interpretação, isso em 2020, tá? Mas enfim, aí o Tucker Carlson fez entrevistas também com o governante da Hungria, tá bom? E depois o Tucker Carlson inclusive viajou para a Rússia e fez uma entrevista com o Putin, que eu recomendo que nós assistamos a essas entrevistas para que nós tenhamos clareza, noção do que estes eventuais governantes estão dizendo, tá? E fez uma entrevista com o governante do El Salvador, perfeito? Então os governantes que são personas não grata, digamos assim, no mundo ocidental, nesses últimos 2 anos, o Tucker Carlson, de certa maneira, se aproximou e fez entrevistas, tá? E vale a pena olhar para entender o que eles estão dizendo. O Lavrov repetiu uma série de coisas que nós já falamos, abordamos aqui, né? E uma delas é a respeito das linhas vermelhas da Rússia, o uso de míssil de longo alcance. Recentemente, o Lavrov havia mencionado a respeito do conflito com os Estados Unidos, mas no atual momento ele acabou dizendo que o Trump é alguém que tem uma certa capacidade de aproximação e é amigável, tá certo? Olha o que ele falou, né? Sobre o Trump. Ele é uma pessoa muito forte, que busca resultados, que não gosta de procrastinar em nada. Ele é muito amigável nas discussões, mas isso não significa que ele seja pró-Rússia, como algumas pessoas tentam retratar. O número de sanções que recebemos sob a administração Trump foi muito grande. Então, o Lavrov falando aí pro Tucker Carlson, ok? É uma entrevista que vale a pena ver, dado ali os diversos assuntos que são abordados. A fronte de guerra, a questão da União Europeia, da OTAN, tá bom? Uma possível paz. E vai ficando claro que o Putin pode dialogar com Donald Trump a fim de que ambos discutam um caminho para a paz, tá? E o Tucker Carlson fala dos territórios ocupados ali, Zaporizhia, o Donbass, Kherson, enfim, que a Rússia não pretende sair dessas regiões. E diz ainda que os mísseis de longo alcance utilizados pela Ucrânia contra a Rússia são operados por soldados americanos, por exemplo, né? Então, isso foi debatido, enfim. Em boa medida, nada de novo a respeito do que nós acompanhamos. Quem acompanhamos todos os dias a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, tal, e as questões da geopolítica, estamos acostumados com essas informações. Mas o público, de maneira geral, não é tão interessado nisso, tem mais o que fazer, muitas vezes, da vida, tá certo? E aí, quando nós temos um Tucker Carlson fazendo uma entrevista com o Lavrov, isso tem uma repercussão muito grande diante da sociedade, tá certo? E essa mensagem é levada a mais pessoas, tá certo? E daí, muitos estão criticando o Tucker Carlson, que ele virou um Rousseff, defensor de Moscou, que foi comprado, que é dinheiro, que etc. Tudo bem? Enfim, temos essa discussão aí. Agora, uma outra situação muito importante é essa em relação aos mísseis de curto alcance aí, não de curto alcance, mas os mísseis que têm alcance regional, tá certo? A exemplo do míssil Oreshnik, que foi lançado da Rússia contra a Ucrânia, certo? No Dnipro, nós falamos sobre isso no dia, que tem a capacidade nuclear. Houve a discussão de que tais mísseis podem ser instalados na região de Belarus, tudo bem? Aqui eu trouxe inclusive o mapa da região de Belarus, para que nós observemos as fronteiras geográficas com o Belarus. Aqui a característica nossa, o mundo no mapa, né? Onde nós vemos aí as fronteiras importantes do território de Belarus em relação à Ucrânia ao sul, a Polônia, Lituânia, Letônia, tá certo? E a própria Rússia.
Tudo bom? Então a posição estratégica, aliás, existe o estado de união entre Rússia e Belarus, enfim, né? Belarus hoje já dispõe de armas nucleares russas em seu território, e agora essa discussão de que mísseis de longo alcance, no caso aí mísseis mísseis regionais, né, podem ser instalados no território de Belarus, e aí eu fiz até o cálculo aqui com vocês da distância eventual a ser atingida, tá? Então, se nós tivermos mísseis interregionais aí no território de Belarus, a distância entre Paris, nós vemos ali, e a Bielorrússia, tá certo? Belarus também chamado assim, é de 1.700 quilômetros, tudo bem? Aqui, ó, nós temos uma distância que seria atingida facilmente. Berlim nem se fala, 900 quilômetros, né? E a capital, né, Copenhague, aqui, ó, na Dinamarca, uma distância de 900 quilômetros, e mesmo Londres, uma distância de 1.200 quilômetros no máximo, aí 1.120, né? Então, ficariam sob o alcance maior, não é, desses mísseis. É claro, existe uma bateria de sistema antiaéreo aqui na Polônia, tudo bem, gente? Então, aqui na Polônia, aqui a Varsóvia, por exemplo, a gente teria Varsóvia atuando para defender caso houvesse esse lançamento de mísseis, né? Além do mais, aqui no mar, tá certo? O Báltico, existe também sistemas de bateria antiaérea ocidentais, enfim. Agora, isso não causa tanto estranhamento para os países europeus, mesmo porque o território de Kaliningrado, esse território aqui, ó, é russo, é um enclave russo, tudo bem? Então nem precisa necessariamente de mísseis russos ou mesmo armas nucleares russas estarem em Belarus, tá certo? Poderia estar na região de Kaliningrado, entretanto, a gente tem uma região, mais uma região de onde poderiam ser utilizados mísseis contra os países ocidentais, enfim, que apoiam a Ucrânia, conforme sabemos, tudo bem? O que nós temos com tal informação é uma elevação das tensões e uma fortificação russa em mais um ponto da superfície do planeta, digamos, tá? Mas com esse intuito que tais informações são divulgadas e assim por diante, tudo bem? Nós temos ainda, por fim, a entrevista do Lavrov nós comentamos, não é? Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no nosso canal e divulgasse o nosso conteúdo a todos que gostam de geopolítica, tá? Vamos continuar acompanhando. E você que quer aprender geopolítica, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.